Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de avaliação das condições da bacia do Tocantins, Araguaia-Tocantins. Inicialmente, vamos tentar ver o nível de conexão das pessoas que estão acessando remotamente. Então, vamos começar pelo ONS Rio. ONS Rio, por favor. Bom dia, Vinícius. Luiz Guilhom, Paulo Diniz, Rogério Braga. Vinícius, está dando um pouco de ruído, mas estamos ouvindo bem, mas com um pouquinho de ruído, tá? Só para você saber. ONS Recife. Bom dia, Joaquim, bom dia demais, companheiros. Giovanni aqui em Recife. Ok, obrigado. Furnas. Bom dia, Joaquim. Furnas, Marcelo Carvalho, Marcela Barbosa, Georgia Pena e Marcos Pimentel. Enerpeixe. Bom, BR Energia. Florianópolis aí, talvez, começando. Bom dia, Joaquim. Bom dia demais. Aqui é Vicente e Rafael. Na usina. Bom dia, Joaquim e demais. Aqui estamos Valdemar, João Rezec, Josiane e Leandro. Caima na sede. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Laís e André, gerente de meio ambiente. Obrigado. SEMA do Maranhão. Bom dia, equipe da SEMA Maranhão e a equipe da sala de situação. Ok. Obrigado. SEMADEM. Bom dia, SEMADEM São José dos Campos, estou eu, Karine Leal, da Hidrologia, e o Marcelo Celucci, da Meteorologia. Bom dia. Ok, obrigado. CAEMA de Imperatriz. CAEMA não estamos ouvindo, não. Só um minuto. O seu microfone está desabilitado, você tem que habilitar primeiro e depois fala e depois... Corrigido. Bom dia a todos. A Lívia vos fala de Alonso de Araújo, acompanhado do nosso engenheiro também, Júnior Goiabeira, nosso operacional, e Raimundo, e nossa amiga Jocilene aqui presente também nos acompanhando. Ok, muito obrigado. Bom, eu tinha chamado o Enerpeixe, não sei se vocês agora conseguem se comunicar. Bom, depois, na sequência, se eles entrarem, a gente abre. Vamos fazer a apresentação das pessoas que estão aqui na sala de videoconferência, né? Por favor. André Cardoso, DENIT. Jorge DENIT. Josué, ONS. Guilherme Godoy, Ministério de Minas e Energia. Matheus Machado, da ANEEL. Vinícius Romão, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Fernanda Abreu, da ANA. Antônio Augusto, ANA. Joaquim Gondim, ANA. Hamilton Zanola, Suzano. Ok. Bom, normalmente nós fazemos iniciamos com a apresentação do SEMADEM sobre as condições de chuvas passadas e uma sinalização para o futuro, né? Então, SEMADEM, se vocês pudessem começar, nós já distribuímos para todos que estão no nosso cadastro de usuários e também estamos projetando na tela. Ok, Joaquim, muito obrigado. Podemos ir para a primeira figura, então, que mostra a chuva observada nos últimos 7 dias, né? Foi uma semana muito boa de precipitação, tivemos uma banda de nebulosidade chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, passando aí por Minas e também pegando parte da bacia, boa parte ou praticamente toda da bacia do Tocantins. Então, no gráfico da esquerda, os valores
aí as cores em verde e azul são os maiores acumulados maiores a 150 milímetros numa semana. E na parte da direita é como essa chuva se compara com a média histórica. Então, tudo que aparece em azul é chuva acima da média. Então, vamos ver, né, muito claramente aquela banda passando por Minas em direção a Tocantins, com chuvas bem acima do normal. Essa banda se estacionou durante vários dias, 5 ou 6 dias, então provocou essas chuvas acima da média. Então, na próxima figura, nós temos a situação das chuvas na bacia como um todo. Estão nas barras azuis o valor mensal acumulado nos últimos 2 anos. A linha cinza mais clara, contínua, é o valor da média histórica. Muito fácil de ver aqui que faz 2 anos que em nenhum mês a média histórica foi atingida. Nos meses anteriores, né, vemos que, por exemplo, outubro foi muito abaixo da média, novembro foi um pouco abaixo, dezembro também bastante abaixo e janeiro foi um desastre, né, foi pouco mais que a metade da média histórica. Já fevereiro, por conta dessa zona de convergência, começou muito melhor. Nós temos 88 milímetros observados em 4 dias, sendo que a média é, arredondando, 240 milímetros, ou seja, em 4 dias choveu 1/3 mais ou menos do esperado para o mês. E no dia 4 em particular choveu 42 milímetros, mais de 42 milímetros, que é aquela barra laranja, né, que aparece no extremo direito. Então aparece em azul o acumulado do mês e em laranja sempre aparece o valor do último dia registrado. Então veja que choveu num dia basicamente o mesmo que tinha chovido nos 3 anteriores, e em 4 dias, como falei, basicamente 1/3 do mês. Então, tomara fevereiro consiga recuperar parte do perdido nos outros meses. A próxima figura é a situação meteorológica, né? A imagem de satélite de hoje, para dar uma olhada no sistema, nas causas da chuva. E a gente vê uma banda de nebulosidade aí bastante colorida no Oceano Atlântico, entrando no continente aí mais ou menos por Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas. Essa banda de nebulosidade foi a que causou as chuvas nos últimos dias e ela já começa a estar mais quebrada, né? Antes era totalmente compacta, até lá em cima, até o Pará, passando obviamente pelo rio Tocantins, pela bacia do Tocantins, e vemos que agora ela começa já a quebrar, né? Tem menos nebulosidade aí sobre Goiás, sobre Tocantins. Tem alguns núcleos ainda de chuva muito intensos aparecendo aí em vermelho, perto de Tocantins, no sul do Pará, no sudeste do Pará. Mas, enfim, essa situação que foi muito clara e muito favorável nos últimos dias, infelizmente começa a enfraquecer. Essa banda, então, vai ficar mais fragmentada, vai perder força e ela vai começar a recuar um pouco para o sul. Mesmo assim, vamos ver que tem previsão de chuva para os próximos dias. Então, vamos na sequência, na próxima figura. É o acumulado para os próximos 3 dias. Vejam que os maiores acumulados estariam ali em Maranhão, Tocantins, Bahia e também um pouco na parte norte, especialmente da bacia do Tocantins, mas já são valores bem inferiores aos observados nos últimos dias. E a próxima figura é o valor da chuva observada para os próximos 7 dias, né? Então, há previsão de chuva mais ou menos em toda a bacia, fundamentalmente mais na parte norte, mas com volumes que não serão comparáveis aos 2 dias passados. Na próxima figura nós temos o detalhe da previsão bem em cima da bacia, em cima da máscara da bacia, e o que dá para ver aqui claramente que os maiores acumulados, que é aquele azul escuro e laranja, estão previstos para a parte mais baixa da bacia, para a parte norte, aí que pega justamente o norte de Tocantins e o leste do Pará, onde aparecem aqueles núcleos, né, mais intensos que continuarão aparecendo. Mas na região da cabeceira e em Goiás, o acumulado previsto é menor.
Na figura do lado está o valor de chuva previsto pelo modelo, né? Sempre lembrando que é muito difícil prever volume, né? O modelo tem uma certa habilidade para prever se na parte alta ou baixa da bacia, se choverá ou não, mas prever volume é muito mais difícil. E normalmente o modelo tende a superestimar, ou seja, acaba chovendo um pouco menos do que está indicado. Isso é em média. Então, esses valores 40, 66 e 74 é o que o modelo está indicando para os próximos 3, 7 e 10 dias, respectivamente. Dois comentários aqui. Primeiro, as linhas coloridas são diferentes previsões paralelas, né, que nós chamamos de previsão por conjunto. A linha preta é a média dessas previsões. A dispersão entre essas previsões é relativamente pequena, né? Então, não há, digamos, muita dúvida sobre o comportamento da precipitação. E esse comportamento, vejam que nos diz que nos primeiros dias choverá mais do que nos últimos dias. Já tentou, mas foi o que Só um minuto, que a gente vai... Tem o microfone aberto. Aí estamos assim, Pronto, beleza. pode continuar. Ok, obrigado. Então vejam que para os próximos 3 dias, por exemplo, o modelo está indicando 40 milímetros em 3 dias. E para os 4 dias seguintes, 26. E para entre o 7º e o 10º dia, apenas 8. Então, claramente, a tendência é de diminuição gradativa da precipitação. Acho que essa é a informação talvez mais relevante. Então, em resumo, essa situação muito favorável que nós tivemos nos últimos dias, gradativamente vai diminuindo. A próxima figura é a situação da bacia da Serra da Mesa, subbacia da Serra da Mesa, na cabeceira. Os valores são pequenos de chuva, comparativamente menores que na bacia como um todo. E vejam que a partir do dia 10 de fevereiro aumenta muito a dispersão dos diferentes membros, como a gente chama as previsões individuais. Portanto, esses valores de 43, 47, né, a gente tem que colocar um sinal de interrogação ainda maior. Mas, de novo, há uma tendência de chover de forma um pouco mais intensa até o dia 11 de fevereiro, ou seja, próximos 4, 5 dias, e depois quase que estacionar, ou seja, praticamente não chover. Então, esse será o comportamento. As chuvas serão mais irregulares no tempo e no espaço na parte alta da bacia, né, da Serra da Mesa, e mais volumosas na parte mais baixa. A próxima figura indica a tendência para a segunda semana, chamamos de tendência porque não tem a mesma confiabilidade que a previsão para os próximos 7 dias, por isso que também a gente não dá valores assim para os próximos 12, 15 dias, a gente usa a segunda semana como um todo, como um bloco, e chamamos de tendência. Mas temos 2 modelos aqui, na parte de cima um modelo do CPTEC, na parte de baixo um modelo americano GFS, o mesmo que utilizamos nas previsões anteriores, e é uma coincidência entre modelos, uma coincidência bastante, inclusive, grande, indicando que para a segunda semana, estamos falando aqui até o dia 18 de fevereiro, 12 a 18 de fevereiro, infelizmente a previsão de chover abaixo da média. Então, esse início de fevereiro, que começou muito bom, parece ir se meio dissipando, enfraquecendo ao longo do restante do mês. Então, isso que nós temos por enquanto. Vou passar a palavra para a Karine, falar da parte hidrológica da cabeceira, né? E eu fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Bom, pessoal, então vamos olhar, dar um foco agora somente na bacia de Serra da Mesa. Acompanhe no gráfico superior a precipitação, né? A precipitação observada está representada nas barras em azul. Vejam que em janeiro, né, nós fechamos o mês com aproximadamente 107 milímetros e considerando que a média histórica é 239 milímetros, né? Como o Celute falou, de uma forma geral para a bacia, janeiro foi bem desastroso. Para fevereiro, nós já começamos com um pé direito, né? Podemos dizer assim. A média para o mês é de 192 milímetros e até o dia 5 nós estamos com aproximadamente 44 milímetros para essa bacia. E essa chuva, nos últimos dias, ela pode ter também elevado a vazão.
Entretanto, aqui no gráfico inferior, nós só temos os dados até o dia 31 de janeiro, tá? Que são os dados consistidos pelo ONS. Então, nós fechamos janeiro com aproximadamente 536 metros cúbicos por segundo, o que representa em torno de 56% da MLT. Vejam que nós tivemos um decréscimo acentuado nos valores de vazão do último mês, né, o mês de dezembro, para o mês de janeiro. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão. Né? Aqui, nós já incluímos todos aqueles membros de previsão de precipitação que o Marcelo apresentou. Então, no gráfico superior, as barras pretas representam a precipitação observada, as barras coloridas em tons claros representam cada membro de previsão de precipitação e a barra vermelha mais espessa representa a média desses membros. E, novamente, como ele falou, vejam que existe uma grande dispersão entre os membros. A partir do terceiro, quarto dia, existe uma grande dispersão, tá? O que leva a uma menor confiabilidade dessa previsão. E na parte inferior do gráfico, a linha preta representa os dados de vazão observados até o dia 31. A linha cinza representa a simulação do nosso modelo hidrológico, considerando os dados observados de vazão durante o fim de semana. E, na sequência, cada linha colorida representa cada membro de previsão de vazão. E a linha vermelha representa a média desses membros. Vejam que o nosso modelo, ele ainda precisa de alguns ajustes, né, para o passo de tempo diário. Então, veja que nós tivemos uma precipitação elevada, né, no último dia 4, no último dia 3, desculpa, e o nosso modelo ele não consegue acompanhar muito bem esse desempenho. Mas a tendência, de uma forma geral, para os próximos dias, é de que a gente tenha um decréscimo nos valores de vazão, né, daqui para frente. No próximo slide, nós temos, então, uma apresentação dos nossos cenários de vazão. Aqui, a gente tem o modelo rodando no passo de tempo mensal. Então, nesse passo de tempo mensal, o modelo tem um desempenho bem melhor do que o desempenho diário. Então, aqui são apresentados os cenários de vazão em função de precipitações na média, acima da média ou abaixo da média. E aqui nós rodamos também um cenário considerando uma precipitação crítica. Esse cenário considera o fevereiro menos chuvoso do histórico, março menos chuvoso do histórico e abril menos chuvoso do histórico. Então, é representado pela linha pontilhada azul escuro, é aquela mais inferior, podemos dizer assim. Então, nesse cenário de precipitações críticas, vejam que existe uma tendência muito forte dessa quebra de recordes mínimos históricos na vazão, né, que é representado pela linha contínua vermelha. E no cenário de precipitações na média histórica, que é representado pela linha pontilhada cinza, nós temos então para o recorte de vazões entre fevereiro e abril, né, o nosso modelo simula vazões na ordem de 746 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 69% da MLT. Entretanto, vejam que nesse cenário, né, a simulação para fevereiro, março e abril, ela é bem diferente. Então, eu trouxe aqui os valores, eles não estão no slide, mas eu trouxe eles aqui anotados para vocês. Então, o nosso modelo simula para fevereiro vazões na ordem de 51% da MLT, considerando o cenário de precipitações na média. Ainda nesse mesmo cenário, nosso modelo simula vazões para março na ordem de 71% da MLT. E para abril, simula vazões na ordem de 90% da MLT. Ou seja, se nós tivermos vazões, se nós tivermos precipitações na média histórica, né, considerando a partir de fevereiro até abril, nós podemos esperar vazões na ordem de 90% no final de abril. Tá? Caso as precipitações sejam abaixo da média histórica, né, esses valores vão gradativamente sendo os mais baixos. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Ok, muito obrigado. Vamos então abrir para o ONS e depois a gente faz uma discussão sobre a questão meteorológica junto, tá? Então, ONS, se vocês pudessem
começar. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Nós temos aí duas apresentações. Uma seria o acompanhamento da bacia do Rio Tocantins, que é essa que a gente vai fazer primeiro. E logo em seguida a gente vai apresentar as simulações, né, para a Serra da Mesa. Já está na tela. Você está conseguindo ver? Não. Então você vai dizer na sequência que nós vamos passando, tá? Tá bom. Então, próximo slide número 2, né? Acho que não está nem numerado aí. Mas tudo bem, está numerado. Tá, então, seria aí uma apresentação dos reservatórios da bacia do Rio Tocantins, como a gente sempre mostra, com o principal armazenamento em Serra da Mesa, né? Próximo slide. Ali as características, só para lembrar, né, que nós estamos trabalhando com uma bacia que tem defluência mínima de 300 metros cúbicos por segundo em Serra da Mesa e 744 em estreito de defluência. São defluências mínimas que acabam restringindo um pouco essa questão de você poder armazenar um pouco mais de água nos reservatórios. Próximo slide. Aí vem a contextualização dos anos 2017 e 2018. Então, seriam as vazões naturais em Serra da Mesa, onde a gente observa que teve um pico lá em dezembro, né? A gente já tinha mostrado isso na última reunião, que a vazão chegou a 77% da MLT, e agora em fevereiro tivemos um outro pico, estamos vivenciando ele, né? Então esse dado ainda não é um dado consistido, mas a gente já sabe que anteontem estava da casa dos 2.400, 2.500 metros cúbicos por segundo, e ontem fechou o dia com 4.368 metros cúbicos por segundo. Claro que quando a gente consolidar essa informação, o valor pode vir a ser outro, mas na verdade eu sei que é um valor bastante elevado para esses dois últimos dias, que está dando aí em fevereiro uma vazão da ordem de 115% da média para a Serra da Mesa. Serra da Mesa, nesses dois últimos dias, subiu de cerca de 10%. Sim, pode falar. Não, pode, é porque alguém entrou, pode continuar. Tá bom. Serra da Mesa subiu cerca de 2% o reservatório, quase 2% nesses dois últimos dias. Passou de 10 para 12 quase, está em 11, muito. Próximo slide. Aí comparando com aqueles cenários de 30% e 40%, também a gente observa as vazões naturais em Serra da Mesa, onde a gente tem uma vazão bastante elevada no mês de dezembro, né? Bem acima de 30% e 40%. Em janeiro ficou em torno disso aí, de uns 30% a 40%. Acho que ficou 44%, se não me engano, depois a gente vai ver. E agora em fevereiro já está na ordem de 115%, ou seja, muito mais alto do que o valor de 30% e 40% da MLT, embora a gente saiba que isso foi devido a essa chuva, essa precipitação que ocorreu recentemente. E a gente sabe que se não vierem a ocorrer mais precipitações consideráveis, a gente vai ter uma diminuição nesse valor de MLT. Provavelmente vai ficar abaixo até dos 100% da MLT. Próximo slide seria a apresentação para estreito, né? Comparação dos últimos anos aí, dos anos mais críticos com o ano atual. Então, dentre os anos mais críticos, a situação em estreito em fevereiro ainda está assim, ainda está dentre as mais críticas, ou seja, apesar de a gente ter uma situação um pouco mais folgada em Serra da Mesa, em estreito a gente está com uma situação um pouco mais crítica. Próximo. Vejam aí, então, se comparar com o cenário de 30% e de 40%, a gente está agora em fevereiro um pouco acima do cenário
de 40%, mas também não está muito acima como estava em Serra da Mesa. Próximo slide seria a situação da bacia hidrográfica, onde eu mostro acima os valores de vazão em termos de percentuais de MLT. Então, Serra da Mesa, observem que em dezembro a gente teve 78% de MLT em Serra da Mesa e 74% em Tucuruí, uma situação mais homogênea na bacia como um todo. Em janeiro, nós tivemos uma situação um pouco mais favorável em Tucuruí e muito ruim em Serra da Mesa, né, na cabeceira. Então, o trecho mais na cabeceira do Tocantins ficou bastante prejudicado no mês de janeiro, com 38% da MLT para Serra da Mesa e 41% para Estreito. E enquanto que Tucuruí ficou da ordem de 62%, ficou com um pouco mais de conforto. No mês de fevereiro, só tem 5 dias transcorridos, não dá para avaliar o mês como um todo, mas a gente já sabe que temos aí 115% da MLT para a Serra da Mesa, enquanto que Estreito continua numa situação desfavorável ainda, né? Bastante baixa, 45% da MLT, e Tucuruí já não está com tanto conforto, já está com 59% da MLT, ou seja, os trechos de jusante vem piorando bastante e o de montante só melhorou por conta dessa chuva última ocorrida, mas que quando finalizar o mês de fevereiro, provavelmente esse valor vai ser mais baixo em termos percentuais. Logo abaixo tem uma tabelinha com a precipitação ocorrida nesses 5 dias. Então a gente observa ali que tem um acumulado de precipitação a montante de Serra da Mesa de 56 milímetros, entre Serra da Mesa e Lajeado, que é nesse trecho incremental ali, 93 milímetros, e entre Lajeado e Tucuruí, 85 milímetros. Tudo que choveu até agora, quer dizer, a média histórica é em torno de 260 milímetros. Então, tudo que choveu aí está significando hoje cerca de 30% da média histórica. Tá? Então, é isso que a gente tem para fornecer como introdução aqui à operação que foi realizada. Então, próximo slide seria a operação realizada em Serra da Mesa, onde nós temos aí em verde seria o armazenamento. Observem aí que deu essa subida nesses 2 últimos dias, né? Passou de um pouco mais de 10% para quase 12%, a 11,98, né? 70. Não, 11,78. As afluências subiram aí, observe esses 2 últimos dias, 2.832 e 4.359, ou seja, esse valor, a gente sabe que esses 2 valores ainda não estão consolidados. Então, quando chegar quinta-feira, agora a gente faz uma consolidação onde as vazões são modificadas até 45 dias para trás. Então, provavelmente esses valores vão mudar, por questão de balanço hídrico e tal, a gente sabe que vai ter uma informação no futuro mais confiável sobre esse evento aí. Próximo slide seria também a questão de afluência e defluência em Estreito, né? A gente mostra que está ali em torno de entre 2.000 e 3.000 e 4.000, né, metros cúbicos por segundo, ou seja, está muito acima dos 700 e 744, então está com uma situação muito tranquila. E aí, por último, o último slide é uma carta, né, que o INS enviou para a Ana. Pode falar. Só para contextualizar, até em seguida o Rogério Braga vai fazer a apresentação da nota técnica. Foi enviada uma correspondência no dia 31 de janeiro último para a Agência Nacional de Águas, no qual o INS encaminha uma nota técnica onde foi feita a avaliação das condições de operação do reservatório de Serra da Mesa ao longo desse período chuvoso até o final desse próximo período seco. O reflexo de eventual redução que a gente tenha na vazão mínima defluente de Serra da Mesa, atualmente estabelecido como 300 pela resolução ANA 529 de 2004, e também dentro dessa correspondência há uma solicitação para que sejam realizados, né, testes de defluência de Serra da Mesa
abaixo dos 300 metros cúbicos por segundo. Testes estes feitos, seriam feitos em articulação entre o ONS e Furnas, o agente operador do reservatório, dadas as condições necessárias de redução, né, em função da possibilidade que as máquinas de Furnas, dada a atual cota do reservatório, sejam possíveis de serem executadas, com a garantia de continuidade do atendimento, sem prejuízo do atendimento dos usos múltiplos da água no trecho imediatamente adjacente desse reservatório. Então, a ideia é o Rogério fazer a apresentação dessa nota técnica e depois a gente abriria aí para questões. Peraí. Você está mexendo? Tem que mexer. Tá. Pode? Não, pode. É melhor. Você quer conduzir? Tá, então tá. Não, mas eu vou ver lá. Se é possível... Só um segundinho. É porque eu acho que essa dificuldade de visualização é porque vocês aí do ONS estão tentando fazer a transmissão para todos os participantes, não é isso? Se vocês pudessem desligar a transmissão da apresentação, porque outros participantes vão ter dificuldade de visualizar também. Não, tá certo. Não tem legal. Pronto. A gente está projetado a anterior, tá? A gente vai botar nova. Só um pouquinho. A gente está no slide 11, tá? É uma outra apresentação, outro arquivo. Que ele emendou. Tá certo, ele emendou. Tá. Bom dia a todos. Só um segundinho, Rogério. A gente vai projetar aqui a apresentação. PDF no e-mail. Não sei se faz isso. Muito bom. Ok, Rogério. Ok. Bom, até para justificar os cenários que nós adotamos na simulação, eu achei importante fazer uma breve contextualização dessa grave crise hídrica que a boa parte da região sudeste e nordeste vem passando, né? E o problema não é só no Tocantins, em Serra da Mesa, mas também é no São Francisco, nas cabeceiras dos rios Grandes do Paranaíba, e também em todos aqueles pequenos afluentes que drenam ali diretamente para o Atlântico Sudeste, como o Jequitinhonha, o Doce, o Paraguaçu, o Mucuri, etc. Então, em função dessas baixas precipitações e também em função da necessidade de atendimento às restrições de vazões mínimas ao longo de todo o Rio Tocantins, né, o armazenamento de Serra da Mesa, desde 2012, ele vem tendo, cada final de período de depressionamento, ele é cada vez mais baixo, atingindo o seu valor mínimo no ano passado, em final de novembro do ano passado. Isso no próximo Só um minuto, Rogério, que tem alguém com o microfone aberto, está prejudicando um pouco. Pronto, fechamos. Pode continuar, por favor. Indo para o próximo slide, né, é uma figura que a gente já apresentou aqui em algumas reuniões, né, as vazões dos últimos anos do SIN, no período 2013 e 2017, ou seja, envolvendo 5 anos, né, nos últimos 5 anos. Nas cores azul e verde são vazões acima da MLT, né? A preta é vazão na ordem da MLT, entre 95% e 105%, e as vermelhas são vazões abaixo da MLT, né? Sendo que as piores são aquelas em cruzinha, ali de vermelho em forma de cruz, né? A gente verifica nesses últimos anos que ali em Serra da Mesa, né, a gente tem vazões da ordem entre 55% a 65% da MLT, né, e que a gente tem mais chuva no sul, mais vazões no sul e menos vazões na região ali do sudeste e do nordeste, né?
Eu tracei algumas isoietas como se a gente dá para ver que a situação vai se agravando, né? A escassez hídrica vai se agravando à medida que a gente vai caminhando para o norte e para o leste, né? Passando para o próximo slide, aqui estão 4 gráficos de chuva, até semelhante ao que o CEMADEM fez, né? Mas apresentado de uma outra forma. Eu peguei vamos dizer, o período chuvoso até um pouquinho mais, porque na bacia do Tocantins a gente tem chuva até o final de junho. Então esses gráficos vão de início de outubro até final de junho, e mostra os últimos 4, 5 anos, né? E a gente vê em todas as bacias, você tem eventos de chuva forte, como está acontecendo nessa semana no Tocantins, né? Mas que no final ele caminha nessas 4 bacias por um acumulado no período chuvoso da ordem de 70, 75, às vezes 80, às vezes também um pouco acima só de 60, ou seja, entre 60% a 80% da chuva, né? Como a gente sabe, a relação entre chuva-vazão não é direta, esse 60% a 80% da chuva corresponde às vezes a 40%, a 60%, 50% das vazões. E a gente viu também ali na bacia do Tocantins, em 2015, no período chuvoso de 2015, 2016, aquela linha laranja, a gente teve também em janeiro uma forte precipitação ao longo de quase todo o mês de janeiro. Fevereiro diminuiu e a partir daí as chuvas pararam, né? E nós fechamos o período 2015-2016 como a pior chuva do histórico, né? E as piores vazões do histórico da bacia do Tocantins. Tanto que 2016 foi o primeiro ano no histórico de operação de Tucuruí que não houve vertimentos nesse aproveitamento. Indo para o próximo slide, são as vazões naturais observadas em Serra da Mesa. E se a gente pegar os últimos 20 anos, né, desde 98 até 2017, desses 20 anos a gente só tem 3 anos que superaram a MLT, o valor de 100%. Né? E mesmo assim superaram relativamente pouco. Né? E desses 20 anos, 17 anos foram abaixo da MLT, sendo que os 3 últimos anos são os anos mais secos do histórico. Indo para o próximo slide, um gráfico também já apresentado aqui, né? Mas dá para ver a média anual de 2013, 80%, 2014, 72%, 2015, 53%, 2016, em função ali daquela chuva forte ali de janeiro, eu tive mais equipamento superficial ali em janeiro, então aumenta um pouco, 56%, mas 2017, 43%, né? E aí dá os três 2015, 16, 17, os 3 piores anos do histórico. E 2018 começou com janeiro com 38% de MLT. Essa média de fevereiro não inclui o dado de ontem, né, que foi uma vazão muito grande, como o Guilherme mostrou. Esse 77 subiu para a média acumulada em fevereiro, subiu para 115. Mas a gente sabe pela previsão do CEMADEM que a chuva está diminuindo já, que na próxima semana a chuva é praticamente nula, muito pequena. Então essas vazões, da mesma forma que subiram muito rápido, vão descer rapidamente, né? E quando foi uma chuva muito intensa, o aumento de escoamento de base da bacia ali de Serra da Mesa deve ter sido relativamente pequeno também, não é proporcional à chuva. Quando a chuva é muito intensa e bem concentrada em apenas 2 dias, como foi o caso. Para o próximo slide, estamos aqui o histórico de armazenamento de Serra da Mesa, né? A partir do enchimento do reservatório, nos 2 primeiros anos atingiu 60%. Depois nós tivemos a crise hídrica, né, que gerou o racionamento do setor elétrico, do SIM, ali em 2001, 2002. A partir de 2002... até 2010, 2012, teve uma política, né, de tentar recuperar o reservatório de Serra da Mesa, aliado com afluências melhores, né? E a partir de 2013, em função dessa baixa precipitação
nesses últimos 5 anos, a gente tem armazenamentos cada vez menores ao longo do tempo. O próximo slide ele detalha esses últimos 5 anos, né? O reservatório sempre decrescendo, atingindo o valor próximo de 6% no final do ano passado, né? E esse valor de 11% é o valor de antes de ontem, não é o valor de ontem. O valor de ontem, Guilherme, acho que ele está 1% maior, né? Já entrando aqui, então, na simulação, em função de o que ocorreu nos 5 anos, né? Não só na bacia do Tocantins, mas em toda a bacia, né? Isso é importante ver, porque é uma característica que está predominando numa região enorme, né? E também em função do que aconteceu, o CEMADEM mostrou, né, chuvas bem abaixo da média em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Agora fevereiro começou bem, mas já tem umas perspectivas da chuva diminuir bastante nos próximos dias. Nós selecionamos para a simulação o histórico de vazões naturais dos últimos 5 anos, né? Então a gente tem aí 2013, 14, 15, 16 e 17 e saindo da posição do final do dia de anteontem, do dia 4, né? Com 11%, né? Hoje, fazendo essa simulação, teria pelo menos 1% a mais aí nos resultados. Mas o importante é que mostra a situação ali no final de abril, pegando as duas sequências de vazões mais críticas da ordem de 15%, 16% de armazenamento no final de abril, e pegando os 3 anos, o 2013, 2014, 2015, seria aí da ordem de 20% a 25% de armazenamento. Eu fiz também uma extensão desse armazenamento, dessa simulação, até o final de novembro, até porque se a gente acerta o final de abril, o final de maio, ali para o bacia do Tocantins, essa recessão é bem previsível, né? Pelo menos até outubro. Em novembro já começa a chover um pouco mais forte, aí as vazões podem descer ou podem subir, aí depende do regime de chuva no próximo novembro. Mas a gente verifica que a previsão, se repetir as condições hídricas de 2016 e 2017, seria acabar o ano da ordem de 8% a 9%, com essa simulação de 300 metros cúbicos por segundo, que é a restrição atual. No próximo slide, eu começo a fazer resultados de simulação baixando de 50 em 50 metros cúbicos por segundo, né? O próximo slide, então, é de 250 metros cúbicos por segundo. As condições são semelhantes, né? E a diferença, o ganho que a gente tem na redução da vazão defluente mínima, eu estou considerando que essa redução se daria ao longo de todo o período. A gente sabe que não tem o período de praias e que aí é uma outra restrição, né, para ter condições mínimas de praias. Então eu não sei se a gente para conseguir baixar a defluência mínima para 250 metros cúbicos por segundo ao longo do dia, se no período de praia, dos 2 meses de praia, a gente não teria que voltar com 300. Todas as simulações foram feitas considerando uma vazão constante, né, no caso aí 250. E o que a gente vê, e é lógico, que o armazenamento ao longo no final do período, ele não depende do cenário, porque depende só de uma conta, da poupança que você está fazendo no reservatório, né? A cada 50 metros cúbicos por segundo que você reduz de defluência mínima em relação aos 300, você tem Peraí, só um minuto. Eu pedia só... Peixe, é porque vocês, quando entram toda vez, vocês derrubam o sistema. Então, manter o microfone desligado, tá? Só isso. Então, a cada 50 metros cúbicos que a gente obtiver nessa redução da defluência mínima de 300, a gente ganha, ao longo de um mês, cerca de 0,3% de VU máximo de armazenamento por mês, né? Então, isso aqui, como essa simulação saiu em fevereiro, acabou em novembro, a gente tem 10 meses, esses 50 metros cúbicos por segundo de redução
equivale a 10 meses de 0,3% ao mês, daria da ordem de 3% a mais no final de novembro. Tá? Os próximos slides mostram a simulação com defluência de 200, a diferença, como eu falei, é 3% a mais em novembro, né? Depois defluência de 150 e depois defluência de 100 metros cúbicos por segundo, né? Em relação a de 300, se a gente conseguir baixar de 100, daria 50 vezes 4, daria 3 vezes 4, 3%, daria 12%, 3% no final do ano, né? No final de novembro, vezes 4, que são 4 parcelas de 50, daria 12% de ganhos de armazenamento no final do período de estiagem. Né? E aí agora o último slide, já falando de uma eventual redução de defluência mínima de Serra da Mesa, né? É claro que uma redução de vazão de defluente, mínima defluente, você tem ganhos no final do ano, né? Mesmo que só seja viável a prática de uma pequena redução, a manutenção dessa redução ao longo dos anos traz reflexos positivos no reservatório, né? A gente tem que ver o armazenamento, os ganhos, não só em períodos pequenos, mas em continuação dessa política, se for possível, de redução de defluência mínima lá de Serra da Mesa. É claro que a recuperação do armazenamento do reservatório sofre muito mais influência das vazões afluentes dos próximos anos, porém, se essas condições hidrológicas elas permanecerem, qualquer redução nesse valor de vazão defluente mínima vai ser importante para a diminuição desses impactos negativos nas condições de armazenamento de Serra da Mesa. Né? E aí a gente aguarda os resultados dos testes, né, que está sendo feito, né, certamente vai falar a seguida, né, em relação aos aspectos mecânicos da operação da turbina e também as condições ambientais do trecho de Serra da Mesa e Canabrava. Era isso que eu tinha. Obrigado. Ok, muito obrigado pela apresentação. Entraram algumas pessoas, a Energia vai falar, alguns estão querendo falar, mas antes de falar eu vou fazer a apresentação de algumas pessoas que entraram durante o transcorrer das apresentações para que elas se apresentem e também testem seu som, né? A EDP, se você puder dar um ok. Bom dia a todos. Ok, muito obrigado. Semar Tocantins. Não sei se você pode dizer, você está com problema no microfone, mas você pode dar o ok. Ok, pronto. Depois, quando você conseguir ativar o microfone, a gente quer testar. Que está habilitado. Aqui a gente acompanha e seu microfone está habilitado. Você pode estar com problema em outra coisa, tá? Mas seu microfone está habilitado. Cecima de Goiás. Bom dia, aqui pela Cecima está eu, Marcos Aurélio, Maurício, Maria Aparecida e o Alexandre. E a Enerpeixe, que a gente chamou na primeira vez e não se apresentou. Enerpeixe, se você quiser se apresentar agora. Bom dia. Bom dia. Estávamos com um problema de áudio e a gente já solucionou. Peço desculpa. Estamos aqui, então. Eu, Eduardo, Albert e o Márcio juntos. Bom dia. Nós temos duas partes da apresentação que eu gostaria de separar. Então, essa primeira parte é da parte meteorológica e das coisas que aconteceram nos últimos dias, né? E, numa sequência, a gente abre para discussão da cenarização em função de redução de cenários de redução de defluência, tá? Então, nessa primeira parte, dúvidas sobre a parte mais meteorológica e dos dados que foram apresentados, tá? Então, alguém tem alguma questionamento para o CEMADEM ou para o ONS, mais a parte do Guilhom, que é a primeira parte. Para facilitar a vida,
eu vou mostrar os dados que também nós fazemos acompanhamento, assim, de uma maneira, é o mesmo gráfico, mas de uma maneira diferente de ver. Esse é o gráfico de Serra da Mesa, do histórico dele, né? Então, o que é que a gente tem nesse gráfico aí? Então, uma data fixa, 5 de fevereiro, e na sequência os anos de 97 até hoje, tá? Então, se vocês olharem no gráfico de 97 até hoje, nós só vamos estar acima do que aconteceu o ano passado, tá certo? Então, seria a segunda pior situação do histórico. O ano passado, no dia 5 de fevereiro, nós estávamos com 10,1, esse ano nós estamos com 11,7, 11,8. Então, esse é um dado importante para mostrar que, para estarmos para o segundo pior que nós tivemos no passado, que foi 19, nós estamos quase 8 pontos percentuais abaixo. 8 pontos percentuais. E quando a gente pensa 8 pontos percentuais em Serra da Mesa, é um volume bem razoável que a gente está. O segundo gráfico é em cima da projeção feita pelo ONS para 300 metros cúbicos segundo, ou seja, mantendo os 300 metros cúbicos segundo, em 1º de maio. Então, é o mesmo gráfico, agora não mais olhando o 5 de fevereiro, mas 1º de maio, o que aconteceu na realidade em todos os anos anteriores, e a projeção num cenário para 300 metros cúbicos segundo, tá? Então, nós vamos, de partida, quer dizer, no período seco, ficar muito próximo do que aconteceu ano passado, que foi o pior do histórico, tá? Então, esses dois gráficos são para mostrar por que nós estamos insistindo tanto a ONS como a ANA, no sentido de ter alguma flexibilização na operação de Serra da Mesa, tá certo? Para tentar acumular mais água. O Ministério de Minas e Energia também tem colocado essa posição. Então, vamos tentar ver o que é possível fazer e aí sim poder discutir essas reduções. Mas, então, a primeira parte da reunião vai ser tratar dos dados da meteorologia e da primeira parte, que foi a apresentação do Guilhom. Alguém tem alguma consideração a fazer sobre essa primeira parte, que foi a apresentação do CEMADEM e a apresentação do Guilhom? O MMS. Bom dia a todos, Guilherme Godoy. Sobre essa parte da meteorologia, eu só teria duas considerações a fazer aí, até para contribuir com as discussões. Primeiro é que, no cenário que a gente vê aí, apresentado pelo INS, considerando aí os últimos anos com vazões bem reduzidas, em nenhum desses anos a gente atinge nem a metade, mantendo os 300 metros, nem a metade do nível em que a gente tem o vertedor da usina, né, que é 41,87. Isso, para mim, é uma situação que a gente deve levar em conta, ou seja, a gente está operando uma cascata ali do Tocantins, defluindo apenas pela máquina. O vertedouro está lá em 41,87, nós estamos muito longe desse nível. Um outro comentário que eu faço é que esse pico de vazão que a gente observou nesses 2 últimos dias, ele ocorreu também em 2016. Então, a gente não pode pensar que, olha, começou a chover, estamos bem, vamos recuperar, porque em 16 nós temos aí a cenarização considerando 16 e é muito próximo de 2017, que foi o pior do histórico, né? Então, esse pico de chuva aí ocorreu em 16 e depois nós mantivemos esse cenário crítico o ano todo. Então, só ressaltando que nós permanecemos num cenário bastante crítico lá para essa bacia. Ok, essa é uma avaliação que a gente tem também de que a criticidade ainda continua muito forte nessa bacia. É exemplo do que estamos passando no São Francisco também, né? Só que no São Francisco nós atuamos fortemente na redução de vazões, né? A gente tinha uma vazão mínima de 1.300
e hoje nós estamos operando com 550 metros cúbicos segundo na Foz. Quer dizer, uma redução significativa para tentar equilibrar o sistema com uma condição de estabilidade no mínimo. Não é para encher reservatório, mas para não secar o reservatório abaixo do volume útil. Bom, alguém mais gostaria de comentar essa primeira parte da reunião, a situação que vocês veem, o reservatório Serra da Mesa e sua importância para a cascata, principalmente no segundo semestre, né? Porque ele é o alimentador de uma cascata importante no segundo semestre, com razões também de restrição por outras questões ambientais também ajusantes, né? Alguém gostaria de comentar? Ô, Joaquim. Sim, Giovanni. Eu gostaria que, se fosse possível, o CEMADEM falasse alguma coisa com relação ao que se espera ali da margem esquerda do Tocantins, que é justamente o Araguaia, uma vez que o Araguaia ele tem um comportamento diferenciado. Concordo com tudo que você colocou, né? A situação do São Francisco, ela é crítica, e como você tem divisor de águas, né? O Tocantins ele tem um comportamento assim parecido, né? Quando você chove no trecho incremental, você tem chuvas basicamente ali também no Tocantins. Agora o Araguaia ele realmente corresponde a mais de 50% de contribuição no período úmido. Então seria interessante a gente ter uma visão da margem esquerda. Como é que você espera esse comportamento, que é um comportamento diferente do Tocantins? O Araguaia tem um comportamento hidrológico diferente do próprio Tocantins, entende? Só para eu entender um pouco, Giovanni, o objetivo que você está colocando, e você está fazendo isso muito mais em função de Tucuruí, né? Tucuruí, exatamente. Porque você está levando para a questão do Tucuruí. Talvez pelas vazões que estão hoje passando, você acredita, como eu acredito também, que vai verter, né? Se você tem alguma dúvida que talvez o Tucuruí... Não tenho não. Ah, tá. Então, a questão que eu coloco seria justamente, a gente deve permanecer no mínimo possível, né, no Tocantins. Não, entendi, mas eu digo assim, porque o Araguaia a gente quase não, a gente não tem reservatório, né? Então é importante essa informação muito mais para aqueles sistemas que captam a fio d'água, todos os usuários, mas só tem utilidade um pouco maior lá na Foz, na junção com o Tocantins para Tucuruí. Mas pelas vazões que estão hoje, talvez tenha uma possibilidade grande de Tucuruí verter, né? Mas, CEMADEM, é só para entender o que você estava querendo. Você tem alguma consideração, CEMADEM? Você poderia, de alguma maneira, separar o Araguaia do Tocantins nas suas avaliações? Vamos trabalhar nesse sentido, talvez vamos precisar da máscara de cada uma dessas bacias separadamente, aí peço, não sei, talvez o pessoal do ONS pode nos facilitar as máscaras, aí os técnicos podem conversar. Mas do ponto de vista assim, da macrometeorologia, a situação para os próximos dias é aquela que nós falamos, né? Porque basicamente grande parte da região centro-oeste e até grande parte da região norte que vão ter esse comportamento de diminuição gradativa das chuvas. Então, é isso. E aproveito também para endossar o que o Guilherme Godoy falou. Essa situação que nós tivemos nos últimos dias é uma situação totalmente conjuntural. É a primeira vez que nós temos essa situação na estação chuvosa corrente e não tem nenhuma garantia de que isso continue dessa forma. Muito pelo contrário, né? A previsão que nós temos para as próximas semanas é que nós vamos voltar a um patamar antigo, né, de janeiro, talvez, no sentido de ter chuvas abaixo do normal, pelo menos na segunda semana. Então, endosso a questão da cautela. Ok. Alguém mais tem alguma consideração sobre essa parte inicial de situação? Aí eu pergunto ao Estado de Tocantins. Tocantins tem alguma consideração a fazer nessa parte inicial da reunião? Semar Tocantins, tem alguma consideração? Se não, vamos
Não tem. Goiás, tem alguma consideração? Não, nenhuma não, Joaquim. Bom, e Maranhão? SEMA do Maranhão? Nessa primeira parte da reunião, mais meteorologia, mais criticidade? Ok. Bom, então agora vamos entrar na segunda parte da reunião. A agência, a ANA, recebeu um ofício do ONS propondo realizações de testes no sentido de podermos operar com vazões inferiores à vazão de 300 metros cúbicos por segundo. Tá? Nesse pedido de teste, ela coloca que poderíamos pensar em até um limite de 100 metros cúbicos por segundo médio diário. Bom, para obter os 100 metros cúbicos médio diários, ficou um pouco subentendido no documento que o rio iria ter uma certa intermitência nessa primeira trecho, logo na saída do reservatório. Então, se o ONS agora pudesse, ou Furnas, pudesse explicar como é que se daria esse tipo de situação, o que nós estamos entendendo é que uma determinada número de horas por dia gerando com uma quantidade X e o sistema desligado outras horas, no sentido que a média do dia fique no entorno de 100 metros cúbicos por segundo. Então, eu não sei se ele fez com média de 300 metros cúbicos por segundo como mínimo na geração e zero e calcula as horas, que funciona e para, ou se teve um valor diferente dos 300 metros cúbicos por segundo. Então, eu não sei se ONS ou Furnas poderiam fazer uma explicação sobre como se daria os 100 metros cúbicos por segundo de média diária. Marcelo de Furnas, o ONS quer se manifestar primeiro ou posso já explicar? Não, Marcelo, é ideal que você explique, uma vez que vocês aí que têm a condição de avaliação técnica, né, eletromecânica, para praticar qualquer potência abaixo dos 300. Ok, bom, situando, nas reuniões anteriores eu já havia dito que existem duas possibilidades para reduzir a vazão de Serra da Mesa para baixo de 300 metros cúbicos por segundo. Esses 300 metros cúbicos foram estabelecidos numa resolução em 2004, resolução 529, tá? E desde então, Furnas vem seguindo essa diretriz, tá? O que acontece? Para a gente praticar vazão menor do que isso, já chegou a ser praticado numa determinada época, em 2014, se não me engano, que foi feito via o vertedouro da usina, que chegou a se praticar em torno de 70 metros cúbicos por segundo. Só que nessa época o reservatório estava acima de 38%, que é o nível da soleira do vertedouro. E com isso foi possível fazer essa operação. Como a gente agora está em torno de 11%, isso não é mais possível. O que dá para fazer é sair a água somente passando pelas máquinas da usina. E esses 300 metros cúbicos são justamente uma máquina operando com a sua geração mínima, tá? Que garante essa vazão. Existe uma possibilidade dessa máquina operar com um valor menor de vazão, em torno de 220, 200 metros cúbicos por segundo, que isso é um valor teórico que existe na curva de capacidade da máquina, tá? Mas isso nunca foi testado e nunca foi testado com longa duração. Recentemente a gente fez um teste de meia hora na operação da usina, tá? E não detectamos problemas, mas problemas mecânicos em máquinas não são problemas que aparecem às vezes na primeira hora. A máquina tem que operar por mais tempo e às vezes podem surgir problemas de cavitação, vibração, instabilidade hidráulica, ou seja, são coisas que demoram mais tempo e necessitam ser testadas, tá? Como a gente está sobre uma vigência de uma resolução que estabelece 300 metros cúbicos por segundo, eu não posso fazer testes de grande duração, porque se eu fizer uma redução durante um determinado período de tempo, eu tenho que compensar fazendo um acréscimo em outro período para justamente a média fechar em 300, tá? Então, as soluções que a gente tem para poder praticar uma vazão média menor do que 300 metros cúbicos em Serra da Mesa é ou fazer essa redução na máquina, tá? Que é uma coisa que a gente tem que fazer uma experimentação por um período maior, ou fazer o processo de modulação. O processo de modulação, o que ele consiste?
consiste em você, em determinados períodos do tempo, você desligar as máquinas completamente. O desligar significa não passar água. Você pode até estar com a máquina rodando, mas ela sem passar água nela, tá? Isso é uma prática comum no setor elétrico que se chama trabalhar com a máquina rebaixada funcionando como motor síncrono. Serra da Mesa hoje tem 3 unidades geradoras, normalmente ela trabalha com uma e as outras 2 operam como síncrono, tá? Isso é a condição que está acontecendo agora, por exemplo. Seria colocar as 3 máquinas como síncrono, ou seja, não passar vazão nenhuma durante algumas horas. Esse período de determinadas horas, que poderia ser, por exemplo, 18 horas com a vazão igual a 0, composto com outras 8 horas com a máquina gerando turbinando 300 metros cúbicos por segundo. Com isso, teria-se uma média diária de 100 metros cúbicos por segundo, tá? Que, pelo que a gente viu nas simulações feitas pelo Rogério do INS, permitiria ter um ganho ao final do ano de cerca de 12%, tá? No armazenamento. Para obter esse ganho, então a gente teria que fazer essa política, tá? Obviamente, isso passa para a ANA autorizar uma redução, ou seja, revogar essa resolução ou fazer uma resolução que permita que esses testes sejam realizados, tá? Qual o problema de realizar essa redução de vazão? Tá? Ou seja, em alguns horários você estaria com a usina soltando nenhuma vazão no rio Tocantins. A usina de Serra da Mesa, ela solta água, o canal de fuga dela, a saída das máquinas se dá dentro de uma estrutura chamada chaminé de equilíbrio, tá? Que depois se comunica com a saída no rio Tocantins por uma espécie de um túnel de fuga, tá? Esse túnel de fuga deságua no Tocantins na área de remanso do reservatório de Canabrava. Então, o que acontece? O reservatório de Serra da Mesa, a usina de Serra da Mesa, mesmo que você zere a vazão, tá? Ela não provoca, o rio Tocantins não seca, porque justamente você já está saindo com a água da usina numa área que sofre influência do remanso de Canabrava, tá? E o reservatório de Canabrava costuma operar sempre bem alto, tá? Ele varia entre o nível 330 e o nível 333 e normalmente boa parte do tempo ele está operando acima de 332 e 40, tá? Então é bem comum o reservatório de Canabrava estar alto e com isso a saída de água de Serra da Mesa, mesmo sendo interrompida, não provoca interrupção do rio Tocantins, ou seja, não existe formação de bolsões, formação que possam aprisionar peixes e causar danos à ictiofauna. Não acontece esse tipo de problema, tá? Por que eu estou afirmando que não acontece? Historicamente, já existiram testes que foram feitos na usina de Serra da Mesa, necessidade de fazer manutenções, que teve que interromper com a geração da usina por período de horas. Então, em 2009, teve 2 dias seguidos em que cada dia desse teve em torno de 12 horas com a usina completamente paralisada. Na época, inclusive, teve equipe de Furnas fazendo mergulho no local, pessoal fazendo monitoramento de ictiofauna, inclusive de qualidade d'água, e nenhum problema foi relatado. O rio Tocantins, a jusante da usina, não secou, o reservatório de Canabrava teve um pequeno depressionamento, justamente que você tem um fluxo saindo da máquina, esse fluxo interrompe e você desce um pouquinho como qualquer rio que você diminui o fluxo dele, mas ali não secou de forma alguma. E em 2015, a usina de Serra da Mesa estava com 2 máquinas de manutenção na época e aconteceu um problema de uma saída de emergência da 3ª máquina. Resultado, a gente passou 42 horas sem fluxo nenhum saindo pela usina de Serra da Mesa, até que a máquina fosse reparada e a situação restabelecida, a usina voltasse a gerar. Essas 42 horas que a usina ficou sem fluxo, a usina tomou cuidados, observou ictiofauna, inclusive no lugar até do Tocantins ali tem a existência de boto, essa coisa toda, e não teve problema nenhum também nessa época que isso foi feito, tá? Mas além disso, semana passada, Furnas fez o seguinte teste. Por período de 6 horas, a gente desligou a usina de Serra da Mesa, tá? E no outro período de 6 horas, a gente operou com 2 máquinas de modo a compor a vazão de 300. Nesse ensaio que foi feito, também não foi relatado problemas. A gente mandou a equipe para o local, observou
as condições de jusante, observou o túnel de fuga, não houve problema nenhum com peixe, não houve ilhamento nem nada. Então, a gente está bastante confiante em realizar testes, em propor a realização de novos testes, dessa vez agora com a redução mesmo da vazão média do Tocantins, tá? Então a gente solicitou à Agência Nacional de Águas, via ANS, que seja feita essa realização de testes, e a gente está aguardando essa autorização para que a gente possa deslocar nossas equipes de ictiofauna para o local para fazer uma observação mais acurada. Inclusive, quando essas observações são feitas, a gente mede oxigênio dissolvido com sonda multiparâmetro, tá? Faz observações no local, faz medições do nível d'água na saída do túnel da usina para o rio Tocantins para verificar redução de nível e aspectos, observar se tem peixe, se tem ilhamento, se tem algum problema, tá? Ou seja, a gente faz um monitoramento que nem foi feito também na época que a gente passou água pelo vertedouro, tá? Então, isso, tendo autorização da ANA, a Furnas pode começar a proceder esses testes. E que a gente acredita que vai ter êxito nisso e conseguir, talvez, chegar nessa política de operar 18 horas com a usina desligada e 8 horas com a usina ligada com 300, compondo uma média diária de 100 metros cúbicos por segundo, tá? É o objetivo final da gente nisso, que a gente vê, face a esses estudos que foram apresentados pelo ONS, que é uma economia significativa que se consegue e que, se isso perdurar ao longo dos anos, a gente vai recuperando seu reservatório de Serra da Mesa uma condição bem mais favorável, tá? E menos dependente da situação hidrológica, ou seja, tentar reduzir esse quadro que a gente observa nos últimos anos de declínio constante do reservatório de Serra da Mesa. Tá? Lembrando que essa restrição foi colocada em 2004 para ajudar no enchimento, mas na época não se previa essa possibilidade de operar com modulação, que é o que a gente vai testar agora e ver se é viável, mas que particularmente eu acredito que não vamos ter problemas com isso. Isso, o teste a situação mais extrema é operar com 100 metros cúbicos, tá? Pode ser que, se a gente tiver algum problema, alguma restrição, alguma coisa assim, que a gente reduza, em vez de reduzir para 100, reduza para 150, para 200, mas de qualquer maneira, pelo que os estudos do ONS mostrou, é uma coisa que vale a pena fazer mesmo assim. Tá ok? Ok. Só uma brincadeira. Você aumentou o número de horas do dia. Você botou o dia com 26 horas. É 16 horas e 8. O teste é 16 e 8. Perfeito. Ou seja, menos tempo com a interrupção. Bom, olha, e nós entendemos bem o que você está colocando. A ANA só tem vamos dizer assim, uma recomendação, é que você tenha o acompanhamento, e como nós fazemos no São Francisco também, em outras bacias, uma autorização especial do IBAMA também, quer dizer, porque por nós, a gente vai ter, eu não sei se você já entrou com algum pedido no IBAMA, para o IBAMA acompanhar e fazer todas essas coisas como teste, entendeu a história? Então, porque a autorização da ANA, ela não é sozinha suficiente, né? Porque você tem o órgão licenciador também que se posicionar caso ele tenha fixado algum tipo de restrição sobre a sua vazão, que eu não sei. Então, era importante que você também mantivesse aí algum entendimento com o órgão licenciador da usina para dizer que está em período de teste. O IBAMA, nesses casos, como aconteceu no São Francisco e mesmo lá no Paraná, nas usinas do Paraná, deu uma autorização especial para esses testes também. Porque na autorização da ANA consta lá uma recomendação que essa autorização não dispensa a obtenção das demais licenças necessárias, quer dizer, e entre as demais licenças necessárias você talvez tenha que ter algum documento do IBAMA para ele fazer o acompanhamento e tudo mais. Por parte da ANA, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma nota técnica substanciando isso. A única dúvida que a ANA teve foi se nas outras, para diminuir, por exemplo, se nós pudéssemos praticar 200 na turbina, o que significava que eu podia ser 12 horas e 12 horas
para dar 100. É isso que então, como a gente não sabe, porque você considerou sempre 300 e o complemento é 0, né? E aí dá 16 horas e 8 horas. A nossa discussão era se podia ser tipo 12-12, tá certo? Se isso vale a pena estressar o sistema para ficar 12-12, para ser 200 e 0, ou 230, 240, o que você disse, para diminuir o número de horas de parada. É a única discussão que a gente está aqui sobre esse tema, tá certo? Então, agora, era importante que você pudesse entrar em entendimento com a sua área ambiental para ver junto ao IBAMA se, nem que seja um nada ao pôr, alguma coisa do IBAMA, e durante a realização, talvez nas primeiras horas, primeira semana, o IBAMA também acompanhar com vocês essa operação. Então, é a recomendação que a gente vai dar, que eu já antecipo para você não ter surpresa quando sair a nota técnica da ANA, dizendo que a nota técnica da ANA e uma resolução da ANA temporária não é suficiente sozinha. Se você tiver que ter outras licenças, você tem que obter outras licenças, como é o caso lá do São Francisco e do Paraná, que foi necessário também ter uma autorização do IBAMA, tá? Então, você pode comentar essa parte que eu falei. Tá, Joaquim, Furnas, eu conversei com o nosso pessoal de equipamentos rotativos, que cuida das unidades geradoras de todas as nossas usinas. E o que acontece? Essa operação, a gente pode, inclusive, nos testes, fazer esse teste de operar com a máquina numa faixa diferente do que ela opera normalmente, que é uma faixa que é prevista na curva da máquina, mas é uma faixa que nunca foi, digamos assim, explorada, tá? O que acontece é que a experiência que o nosso pessoal de equipamentos rotativos tem, que operar nessas faixas permissíveis dessas máquinas, normalmente não é uma operação que deva ser feita de forma duradoura. E o que a gente está vendo aqui é que a gente tem um objetivo de fazer reduções dessa vazão mínima em serra da mesa de uma forma duradoura, tá? Então, se a gente praticar esse tipo de coisa, pode implicar em futuro, em desgastes na máquina, necessidade de manutenção, de troca de algum componente, alguma coisa assim, que vai encarecer os nossos custos de manutenção numa situação que não é prevista na nossa operação normal, tá? E com isso, inclusive, quando você paralisa uma máquina para fazer um tipo de manutenção dessa, você diminui a disponibilidade da máquina para o sistema. E essa diminuição da disponibilidade da máquina se traduz em índices que depois mexem com o valor do que a gente recebe pela geração da usina, tá? Então, ou seja, isso tem inclusive impactos comerciais na geração da usina e no caixa da empresa, tá? Então não é uma situação... eu não queria que... Vai ser testado, tá? Estender isso. Agora, o que eu estou dizendo só para você é o seguinte, a única dúvida que a gente ficou, tá certo? Porque se baixar um pouco, você diminui o número de horas que você precisaria ficar desligado. A segunda parte da coisa, que é isso que eu falei para você, da autorização do IBAMA, é que eu gostaria que você comentasse. E a terceira parte é, claro, o compromisso, porque como vocês operam numa cascata, se tem alguma usina ajusante que apresentar algum tipo de problema, vocês têm que recuperar a geração para propiciar o atendimento a alguma restrição que alguma usina ajusante tenha. Então, essa é uma parte que cabe ao ONS coordenar, no sentido de se alguém lá na frente, tem um problema lá, estreito, ou peixe, não sei o que, tem algum problema, você tem que retornar a vazão que dê garantia a eles cumprirem também suas obrigações, né? Porque a maioria das usinas são a fio d'água aí, né? Então, mas isso é o óbvio que o ONS vai, claro, coordenar essa coisa. Então, eu queria que você comentasse mais, era essa questão, não da máquina em si, que eu sei que você vai fazer os testes, mas da questão de como você vê essa interação com o IBAMA. A interação com o IBAMA, justamente aqui na reunião, eu trouxe para participar da videoconferência o nosso pessoal de licenciamento ambiental, justamente porque eles que procedem toda essa tratativa junto com os órgãos ambientais, tanto estaduais quanto federal, tá? Para justamente a gente fazer o processo tramitar da forma correta,
tá? Então, você quer falar alguma coisa, Georgia, a respeito do... Não, a gente participa com um procedimento básico, né, de informação ao IBAMA de Goiás, né, a comunicação mediante a solicitação do ONS, e como em 2014 o processo é o mesmo, né, eles emitem um parecer e certas restrições ambientais mediante ofício também. E deve ser feito o mesmo processo, né, tal qual. Esclarecido, Joaquim? Não, é ok. Então, é só para ficar seguro de que você está sabendo que nosso sozinho não é suficiente. É suficiente. É isso que eu estou dizendo. Para depois dizer, não, mas o IBAMA não precisa se pronunciar porque a ANA já autorizou. Não, o IBAMA é uma tratativa à parte que vocês têm que ter, e eu entendo que o início do teste tem que estar com as duas autorizações. É isso. Tá? Ou os dois, nada consta do IBAMA, ou o documento que vocês achem adequado do IBAMA. Mas eu não gostaria que você trazer para todos aqui que estão participando do evento a ideia de que a só autorização da ANA é suficiente. A ANA mais essa tratativa com o IBAMA e outra que vocês tenham que precisem e que julguem importante também. Tá? Então, vou abrir para todos agora para manifestação. Só para terminar minha fala, tendo em vista que, ou seja, tem esse processo de consulta ao IBAMA, isso demora um certo tempo, provavelmente eles vão querer, talvez, ir na própria usina, acompanhar o processo, ou seja, só pediria que, se for sendo feita essa resolução que autorize esses testes para redução da vazão mínima a jusante de Serra da Mesa, que seja dado um prazo de um mês, pelo menos, para a realização desses testes, ou seja, para toda essa tratativa, para justamente porque isso, por exemplo, a gente envolve deslocamento de equipe daqui do Rio para a Serra da Mesa para fazer acompanhamento, então tem questão de compra antecipada de passagem aérea, ou seja, tem toda uma logística envolvida, talvez ida ao IBAMA em Goiânia, viagem deles também para a Serra da Mesa, então que esse período de testes seja pelo menos um mês para a gente conseguir operacionalizar isso e também conseguir fazer testes variados durante esse período, tá? Ou seja, então, fazer combinação, redução com a máquina, sem reduzir, alternando desligamentos e religamentos, poder fazer Vamos entrar num acordo. A gente vai dar por 60 dias, tá certo? Que eu acho que é suficiente para você fazer todas as suas tratativas e colocar a melhor janela de oportunidades para vocês, tá? Então, o teste, quando sair, vai ser por 60 dias o período, tá? Ok. Ótimo. Alguém mais gostaria de comentar? Energia, gostaria. PR Energia. A pergunta para o Rogério. Na simulação ele colocou até novembro, né, com 100 metros cúbicos. Se ele avaliou a capacidade das incrementais de manter as usinas da jusante com geração, porque me parece que não haveria suporte nos meses seguintes, né, e até mesmo no curto prazo. Agora nós estamos com as incrementais bastante positivas, mas temos situações em que as incrementais não são suficientes nem mesmo para manter com carga as usinas de jusante, né? Então, como é que essa avaliação foi feita, né? Não estou entrando no mérito da questão de Serra da Mesa, que é bom para Serra da Mesa, mas talvez tenha esses impactos aí energéticos para as demais usinas. E a mesma coisa que a questão, no caso de Canabrava, naquela época que foram feitos os testes lá de Serra da Mesa, não teve problema no remanso de Canabrava, mas o processo de partida e para de máquinas, para nós foi muito complicado. Inclusive, sofremos uma ação do IBAMA, porque teve mortandade de peixes lá com um processo de coloca o vertimento, liga a máquina, depois cessa o vertimento e liga a máquina. Então, essa operação ela acaba ficando muito complicada e tumultuada e induz a uma certa mortandade de peixes. Então, na nossa posição é o seguinte, se não tiver incremental, né, o reservatório não pode deplecionar também por questões de tanque-rede e outras coisas que tem lá, né? Nós vamos estar com a máquina desligada, vertendo os 90 metros cúbicos que é o que tem na restrição hoje. Então, é bom que também seja ponderado o aspecto da geração.
Vicente, respondendo a tua primeira pergunta aí, não foram feitas simulações dos reservatórios ajusantes. Isso vai ficar para uma próxima reunião. O Vicente, Paulo Diniz, só complementando aí, até agregando mais uma possível questão que a gente possa vir até ao longo do período seco. Em primeiro lugar, Canabrava, né? Realmente a complicação que você teria em relação à proteção da ictiofauna, entre parar a máquina, volta com máquina, compensa, não compensa o vertedouro, é algo que, se você encontrar novamente com dificuldade, a gente realmente pode avaliar o impacto eletroenergético e você ficar desligado, né? Ficar só complementando com o vertimento para você não ter nenhum impacto adicional à ictiofauna. Agora, a outra questão que se a gente conseguir efetividade na redução de serra da mesa, o gargalo hidráulico que a gente, vamos supor, para 100 metros cúbicos por segundo, um gargalo hidráulico que a gente poderia voltar a ter que discutir é a restrição de 744 lá jusante de estreito, que é vinculado a uma vazão mínima estabelecida pelo IBAMA, que a gente sabe do estoque que a gente já discutiu aqui, que é o percentual da vazão estatística, mas que o ponto principal é o uso múltiplo jusante, né? Principalmente a tomada da de Imperatriz. Então já seria um segundo round, depois que a gente efetivamente conseguir baixar a serra da mesa, ao longo do próximo período seco, que a gente teria que avaliar. Mas a gente pode trazer aí para a próxima conversa essa avaliação do impacto na geração da cascata inteira. Mas, olha, vamos partir do pressuposto que nós não vamos mexer em estreito, tá? Porque aí abre uma discussão muito mais ampla que tem que ser discutida, eu acho que numa necessidade extrema, tá? Então, a recomendação para vocês é não tentar, nesse primeiro momento, já trazer uma redução para estreito, que aí você complexa o problema e a gente aí nem consegue dar a redução da gente, nem a essa temporária, por conta de que vai envolver, então, um questionamento maior com o IBAMA, captações, adaptações e tudo mais. Quer dizer, então, meu conselho é que, nesse momento, não se pense em baixar e não se traga a proposta de redução da vazão mínima em estreito. Não, Joaquim, só complementando, hidraulicamente, nesse momento, a gente nem tem como fazer essa redução, não tem onde guardar essa água, né? O único ponto de controle que a gente tem é a serra da mesa. O que eu estou querendo dizer, conforme a gente viu ao longo, desde setembro de 2017 que a gente vem discutindo, conforme as recessões vão entrando ao longo do período seco, que a gente vai observando gradativamente a redução das vazões incrementais até chegar em estreito, a gente está tirando, se a gente efetivamente conseguir praticar, por exemplo, 100 metros cúbicos serra da mesa, a gente vai estar tirando, em média, o que a gente praticou no ano passado, 200 a menos. Então é algo que lá na frente, quando a gente tiver com a recessão ao longo de toda a bacia, a gente talvez tenha que voltar a discutir, mas não nesse momento, nem tem onde guardar essa água. Entendi, mas é que não ficar pensando que no longo prazo atrelar o 100, que a gente não está pensando só para o teste, está pensando numa perspectiva futura. Então, numa perspectiva futura, essas coisas têm que ser colocadas e não está em discussão, pelo menos nesse momento, nenhum tipo de redução continuado da vazão de 744, acho, de estreito. Para a gente não trazer para cá uma discussão de que estreito vai ficar todo o tempo funcionando como reservatório de regularização. Quer dizer, também essa discussão tem que haver, tá? Não trazer numa perspectiva de longo prazo, essa perspectiva então vamos tirar a vazão mínima de estreito e operar o sistema para encher serra da mesa. Então, não vai ser disso, porque aí vai começar o confronto entre encher serra da mesa e usos múltiplos, ajusante estreito. Então, vai ter uma discussão grande que não é bom trazer nesse momento qualquer coisa desse tempo, no sentido de, historicamente, se setembro, outubro, não é possível praticar o 100, não é possível praticar o 100. Se na temporada de praia não é possível praticar o 100, não é possível praticar o 100. Então, essas coisas têm que ser incorporadas com as regras que estão hoje para as outras usinas. A gente vai tratar só da redução de serra da mesa. A nossa resolução só vai tratar de serra da mesa. Bom, é só para a gente não criar uma expectativa que vamos tentar fazer uma regra geral para a cascata. Então, a gente está sobre serra da mesa.
Estreito poderia comentar o que eu falei. Estreito. Não, entendi perfeitamente. Concordo que no momento não temos nenhuma intenção de reduzir o valor de 750 ou 744. A minha observação era sobre o aspecto realmente energético mesmo, né? No sentido de que pode haver uma complicação adicional ainda, além das questões somente de atendimento de uso múltiplo, né? O uso prioritário, o uso próprio de geração de energia pode ser comprometido. Só isso, para alertar com relação a isso, com esse tempo muito longo até dezembro. Eu não acredito nisso, da viabilidade disso. É uma opinião pessoal, tá? Tá, eu não vou nem discutir isso, porque vocês têm mais experiência do que eu. Só falo que, nesse primeiro momento, a gente trataria, e como acordado foi com o ONS, da questão de redução de Serra da Mesa ao limite que ele possa praticar, sem interferir nas demais condicionantes que existam nas demais usinas. Quer dizer, claro, qualquer regra pode ser revista, mas nesse momento, se nós trouxermos todas as revisões que possam ser feitas, a gente talvez tenha uma dificuldade adicional em autorizar, depois do teste, uma regra definitiva, né? Então, é isso. Então, a do teste, o compromisso da agência é fazer desse jeito, tentar equacionar por 60 dias uma redução temporária. Não depende só de nós, isso passa por resolução de diretoria da ANA. Então, mas da área técnica vai sair uma proposta, sim, de fazer esses testes por 60 dias, condicionado à prática, à obtenção das licenças correspondentes das demais instituições, em destaque a questão do IBAMA, tá? E todas essas outras questões relativas a vazões mínimas que têm que ser obedecidas nas demais usinas, nesse momento a gente não discutiria. É isso. Concordo, ONS, a gente tinha combinado de alguma maneira desse jeito. Então, se você pudesse comentar. Ok, de acordo. Então, alguém mais gostaria de comentar sobre esse assunto, o MME? Guilherme Godoy, do MME. Bom, primeiro eu gostaria de ressaltar aqui o excelente estudo apresentado pelo ONS aí e as análises apresentadas por Furnas também, que comparado com a última reunião, nós ganhamos aí uma análise bastante aprofundada aí e que favoreceu aí ao aproveitamento dessa janela de oportunidade, né? Como eu falei na última reunião, nós temos que aproveitar essa água que está chegando agora, enquanto está chovendo. A Ana destacou muito bem aqui que análises futuras do que vai acontecer lá no período seco, esse grupo aqui vai acompanhar gradativamente. Agora, o que nós não podemos é perder essa janela de oportunidade e recuperar o mínimo que seja, que der para recuperar 1%, 2%, 3%, 4%, que nós conseguimos recuperar desse nível de Serra da Mesa agora, é um fôlego a mais que a gente ganha lá no final do período seco, que ano passado chegamos a 5,8%, se eu não me engano, né? Então, qualquer 1% a mais agora é um fôlego que a gente ganha lá no final. E a evolução disso ao longo do ano, com certeza esse grupo aqui vai ter que estar acompanhando aí essas várias restrições que a gente tem aí ao longo da cascata, né? Enfim, à medida que forem sendo afetados outros usos, enfim, com certeza a gente vai reavaliar essa questão. Isso em conjunto aqui é o que eu estou entendendo. Mas também gostaria de pontuar que nada disso impede que esses demais usos ao longo da cascata que estejam atentos a adaptar as suas captações. Enfim, lá no São Francisco nós tivemos um trabalho aí gradativo ao longo do tempo, reduzindo patamar por patamar, justamente aguardando as captações se adequarem. É um processo gradativo e que, ao final, todos ganham em flexibilidade operativa da cascata, né? Hoje a gente pode operar o São Francisco em 550, a gente tem uma flexibilidade operativa bem maior do que tínhamos quando estava em 1.300, né?
Isso é uma garantia de segurança para a operação da cascata e que para todos os usuários, né? Então, essa mesma mentalidade, os usuários da cascata do Tocantins-Araguaia precisam ter em mente que é necessário repensar e reavaliar suas captações também. Isso. Só como subproduto de tudo isso, é que também, enquanto o reservatório não recuperar a Serra da Mesa, também não tem sentido se operar com 2 máquinas nem 3 máquinas, né? Então, se a gente faz esse sacrifício todo para reencher Serra da Mesa, tá? Então a gente está próximo do pressuposto que ele vai também operar com uma máquina no limite, né? Então, para não depois de não simplesmente transformar essa que nós estamos fazendo de ganho aqui em sazonalidade para atendimento de alguma necessidade de sistema, né? Bom, mas isso aí depois a gente combina e eu acho que isso Doutor pode... Joaquim, sim, por favor. Salvo alguma necessidade emergencial sistêmica, tá? Claro. Isso aí a gente está entendendo que sempre tem essa... Mas não vai botar 2 máquinas, chegamos em 30%, agora eu vou botar a segunda máquina. Não, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a ideia é recuperar, e aqui o MME colocou de uma maneira importante, que a gente tem que começar a entender que a cota mínima desse reservatório, vamos dizer, pela própria dimensão dele, é a cota que ele começa a operar no vertedor. Então, a gente tem que botar como uma estimativa de nível desejado dele sempre, está operando acima do nível do vertedor. Mas isso, por quê? Porque não tem grandes problemas de inundação, não tem nada, e aquilo fica como uma reserva estratégica que vai ser usada sempre nesses anos críticos. Mas a política da gente devia ser sempre pensar em estar operando o reservatório acima dos, eu acho que 41, né? Eu acho que 41%. Mas é um outro detalhe para uma segunda reunião. Eu acho que a gente não pode, nessa reunião, tentar esgotar todos as possibilidades, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre essas coisas que estão sendo discutidas, que é aumentar a segurança hídrica da bacia, guardando água em Serra da Mesa, de tal maneira que Serra da Mesa possa contribuir nesses momentos críticos que estão acontecendo, que vão se repetir com certeza em outros anos, para a manutenção do nível adequado do Rio Tocantins. Alguém mais gostaria de comentar? Caema? Bom, não, ninguém. Então, vamos, só para dar uma notícia para vocês, nossas reuniões de diretorias acontecem toda segunda-feira. Óbvio que segunda-feira próxima não vai ter. Então, a gente vai ter uma dificuldade de que esse assunto, quando entrar na diretoria, não entra na próxima segunda. Ela vai entrar na outra segunda-feira, se tudo entrar bem, que é dia 19, tá? Só para não ter uma perspectiva de, antes do dia 19, ter algum tipo de solução para esse problema, tá? Bom, vamos então partir para o encerramento da nossa reunião e agendar a próxima, né? A data que a gente está sugerindo é 27, tá certo? Nesse mesmo horário, mesmo dia, tá? E nós fazemos o comunicado posterior para vocês, tá? Então, dia 27, ok? Ok. Bom, então, queria agradecer a presença de todos e esperar que nesses próximos dias essa chuva tenha contribuído para a recuperação melhor dos reservatórios. Muito obrigado a todos.